Olá, querida e amável pessoa do YouTube, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Dessa vez um vídeo um pouco diferente, uma coletânea de reacts combinado com aula, não sei, estou dando o nome de aula patrocinada e a aula de hoje vai ser patrocinada por Professor Rock e deputado Gustavo Gayer. Então, essas duas personalidades deram declarações bem interessantes, para usar a palavra, interessante não no sentido de bom, mas interessante no sentido do conteúdo, é interessante para a gente conversar um pouquinho. Então, nós vamos reagir às falas dessas duas pessoas, o professor Rock, que já foi deputado, se eu não me engano, e o deputado atual federal Gustavo Gayer, se eu não me engano, o nome, não sei como fala, e usar elas como desculpa para falar sobre determinismo geográfico e determinismo biológico, e porque essas duas coisas são pseudociência. Mas antes, sempre tem aqueles recadinhos de sempre, né? Vai sair desse vídeo com 5, 10, 15 minutos? Não se esqueça de se inscrever no canal se você gostou do conteúdo. Tem vídeo todo dia aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube. E esse trabalho que juntos... A proposta é que juntos construímos conhecimento, né? Através das reações, através da leitura de notícias, através do acesso ao conteúdo que está na internet. E hoje é esse teste da primeira vez desse quadro, então diz aí se você gostou desse tipo de conteúdo, porque me ajuda muito. Então aqui é um vídeo que eu vou falar mais, eu acho, do que as pessoas que estão no React, porque o intuito aqui é a gente falar do porquê são problemáticas essas ideias. Então vamos lá, vamos reagir primeiro ao professor Rock e depois vamos reagir ao Gustavo Gayer. Eu vou deixar eles falarem, não vou interromper. Esses cortes têm um contexto grande, então me desculpe, mas qualquer acusação de tirada do contexto não faz sentido, eu acho, porque o recorte do professor Rock tem 1 minuto e 21, é um contexto bem grande, dá para pegar a fala dele por inteiro, e a do Gustavo também. Então eu já tomei cuidado com isso, de não tentar tirar nada do contexto, porque tudo que eles falaram já tem uma tese por trás, não precisa ter um contexto muito maior, não precisa assistir a entrevista toda, a live toda, tudo bem? Então é isso, são os recados, chega de enrolação e vamos lá. Nenhum país do mundo na zona tropical desenvolvido. Só existem exceções, tipo ilhas, Singapura, né? Pequenos cidades-estados, Taiwan, aí a Austrália, aí todo mundo, a Austrália não é tropical, gente. Maluco. A pontinha de cima da Austrália tá na zona tropical. Por quê? Um dos elementos que o tropical traz é esse comportamento de tranquilidade, de cansaço biológico, porque você fica transpirando, você perde água e você fica cansado. Por isso que eu tô sempre cansado. Entendeu? É diferente. E assim, tem uma questão cultural. Se você tá sentado ali no rio e aí você olha pela janela e vê aquela praia maravilhosa, aí você pensa assim, pô, tem que ler Nietzsche ou ir pra praia. Tipo, você tá na Noruega, assim, você olha pra aquela neve, você não tem o que fazer do lado de fora, você fica sentado, ou na Alemanha, lendo Nietzsche. Tem elementos culturais que fazem você curtir a vida e outras coisas de outras maneiras. Isso atrapalha no desenvolvimento. As pessoas não gostam de falar que clima ou geografia afeta desenvolvimento econômico, mas afeta. Tem um monte de estudos sobre isso. Os americanos estão na zona temperada. O nome já diz, é temperado. Você tem as 4 estações, você tem que lidar com realidades diversas. Não é parado, estagnado com a facilidade que uma tropical tem. Então essa é a fala do professor Rock, que é totalmente determinista geográfico, que é uma pseudociência, e é totalmente preconceituosa com países tropicais, mas a gente já vai falar sobre isso. E aqui temos a fala do deputado Gustavo Gayer. O Brasil está emburrecido. Como é que você quer que a democracia dá certo? Não tem como. Aí você pega e dá Você título de eleitor para um monte de gente emburrecida. Hã? Sabia que tem macaco que tem QI de 90? Eu vi isso aí também. 72 na África, o QI. Não dá pra gente esperar alguma coisa da nossa população. Aí você vai ver na África, quase todos os países são ditadores. Quase tudo lá é ditadura. Democracia não prospera na África. Por quê? Para você ter uma democracia, você tem que ter um mínimo de capacidade cognitiva de entender entre o bom e o ruim, o certo e o errado. Então tentaram fazer democracia na África várias vezes. O que acontece? Um ditador toma tudo, toma conta de tudo e o povo... O Brasil tá desse jeito. Lula chegou na presidência e o povo burro. Picanha, cerveja. O Brasil está emburrecido. Então, aí
a questão do Gustavo Geyer. Então, as duas falas, elas trazem ideias muito parecidas e bebem muito dessa questão do determinismo. As duas se misturam. O professor Roque fica mais no determinismo geográfico e o Gustavo é uma fala mais racista e um determinista mais biológico, né? E quando eu falo sobre isso, eu gosto muito de trazer que essas ideias, elas estão incrustadas na nossa cultura. E um exemplo disso são frases populares como essa que eu tô projetando aí pra vocês, que é: filho de peixe, peixinho é, né? A minha câmera tá cortando, mas tem um é ali. Então, esse é um ditado popular que traz muito essa ideia de determinismo, né? De que nós somos frutos e vamos ser frutos e reflexo dos nossos progenitores, dos nossos pais. E que nós vamos ser aquilo que nossos pais eram. Então, quando um filho tem a mesma profissão que o pai, é se usado isso. Quando um filho vai pro crime igual o pai, é usado isso. Quando uma filha tem algum comportamento igual a mãe, é utilizado isso. E qual que é a grande problemática disso? Porque é uma problemática falsa da nossa biologia, não é assim que a biologia funciona, e é uma visão que recorta e tira a influência cultural e os acontecimentos históricos que justificam algo. Então, por exemplo, vamos para a fala do professor Roque. Vamos abrir o mapa mundi aqui. O Roque, ele está fazendo uma análise da realidade, certo? E ele está olhando para essa realidade e está falando, os países que estão na zona tropical são subdesenvolvidos. E eles são subdesenvolvidos porque eles são tropicais. Então a tese dele é que esses países são subdesenvolvidos. E o argumento que ele usa para sustentar a tese é de que eles são subdesenvolvidos porque são tropicais. Inclusive ele fala que a Austrália não é tropical, mas se você olhar para cá, você vai ver que grande faixa da Austrália é uma grande parte. Ele falou que é uma parte bem pequenininha, né? Mas se a gente pegar aqui o Trópico de Câncer, é uma parte que não é tão menosprezada assim. É uma parte ok. E essa observação pode até estar certa de que existem muitos países tropicais subdesenvolvidos. Mas o argumento que não faz sentido, por quê? Primeiro, que ele não traz todo o recorte histórico. O que aconteceu nesses países dessas zonas subtropicais? O que se houve? O que houve historicamente nessas zonas tropicais? O que houve com esses países historicamente para que eles tenham esse contraste subdesenvolvido? Será que é porque eles são tropicais ou porque nós temos eventos históricos, geográficos que geram esse subdesenvolvimento? Essa que é a questão. O determinismo geográfico, ele não faz sentido por quê? Primeiro porque ele ignora a história de desenvolvimento desse país. E segundo, que ele não faz sentido nenhum do ponto de vista biológico. Ele não afeta a nossa inteligência. Não existe na literatura biológica nenhuma correlação entre temperatura e ambiente com a produção de inteligência e de tecnologia. Por exemplo, o professor Roque falou que em regiões tropicais, ele usou como região tropical só a praia, mas é bom lembrar que a região tropical eu tenho, por exemplo, o deserto, né? E, por exemplo, as primeiras civilizações que a gente tem contato, que a gente estuda lá na história antiga, tá, por exemplo, aqui no Crescente Fértil, né? No Egito, se eu não me engano, está aqui no norte da África. Nós temos uma das primeiras civilizações. A gente tem a Mesopotâmia, que é uma região totalmente tropical, né? Tem temperaturas altíssimas, uma região desértica e uma região onde a gente tem desenvolvimento de uma sociedade. No Brasil, ele pode até falar, não, as pessoas estavam lá olhando para a praia, aquele calor. Não. Ele se esquece que o Brasil era povoado por floresta. A Mata Atlântica, você tinha uma floresta que ia do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. Você tem a Amazônia, a gente tem o Cerrado, a gente tem a Caatinga, a gente não tem um ecossistema só.
E a gente tinha desenvolvimento de civilizações, sim. O Brasil, a gente tem desenvolvimento de mais de 100 povos que estavam aqui e faziam comércio entre si. Nós já temos ideias que eles tinham rotas comerciais, eles faziam comércio com os incas e tem sim desenvolvimento de tecnologia. Só que como não é a tecnologia europeia, as pessoas olham com maus olhos. Mas você acha que uma tribo consegue sobreviver mais de 200 anos na floresta amazônica sem nenhum desenvolvimento de tecnologia? Sim, houve muito desenvolvimento de tecnologia. A forma deles conseguirem dormir em redes, a rede é um desenvolvimento de tecnologia, por exemplo. Você pode me olhar e falar, que besta, Dan. Como assim? Eles desenvolveram um tipo de artesanato que os protegia de ficar em contato com o chão, de animais predadores, de aranhas, de animais venenosos, e ainda ajudavam eles a dormir, a relaxar. Você tem o desenvolvimento da agricultura, que é um desenvolvimento de tecnologia. Eles amansaram a mandioca que era venenosa, que é um desenvolvimento de tecnologia. Eles tinham ferramentas, eles tinham arco e flecha, eles conseguiam produzir pigmentos através do urucum para pinturas, eles conseguiam produzir adereços, eles produziam rituais. Então, essa visão é uma visão preconceituosa. Se tinha muita tecnologia, sim. O Império Inca era um império tropical. Era um império de desenvolvimento, de construções. Um império de comércio, de diversas tecnologias. A questão é, só porque eles não tinham tecnologias do europeu, essas tecnologias são ignoradas. Mas as pessoas, isso é um mito. O Ailton Krenak, que é um indígena, fala muito sobre isso. Fala que o Brasil, ele é fundado sobre uma falsificação histórica. Essa ideia do selvagem que estava na rede fazendo nada é um mito, gente. Se estava desenvolvendo sim cultura, tecnologia, negócio, comércio. O Brasil e a América tropical era altamente viva com as pessoas. Só o que aconteceu, que é aí a primeira parte, essa é a segunda parte, né? Então o determinismo geográfico é errado porque sim houve desenvolvimento na zona tropical, isso é uma falsificação. Houve sim desenvolvimento, houve sim produção de tecnologia, houve sim. E segundo, ele é um mito porque ele exclui os acontecimentos históricos geográficos. O que aconteceu com o Império Inca? O Império Inca se dissolveu do nada? Não, o Império Inca foi invadido. O que aconteceu com o Brasil? O Brasil, os indígenas se destruíram do nada? Não, o Brasil foi invadido e foi uma colônia de expropriação e de importação de riquezas para Portugal durante mais de 300 anos. Isso é uma fratura econômica social que a gente não se recuperou até hoje. Você pode achar um exagero, mas a gente sofre sintomas dessa colonização na nossa economia, na nossa cultura, na nossa sociedade até hoje. O que aconteceu com a África durante a colonização, durante o imperialismo, durante o século XIX e século XX? A África, que eles falam como se fosse um país, mas não é. Os países da África foram invadidos, saqueados, destruídos e cortados geograficamente, divididos. O Tratado de Versalhes, né, que da Primeira Guerra Mundial, divide os países africanos para os países europeus sem levar em consideração a autodeterminação dos povos, sem levar em consideração as etnias, sem levar em consideração as populações africanas, que eram extremamente diversas culturalmente e etnicamente e economicamente. Então você tem um saque total desses países tropicais, porque na verdade esses países tropicais produzem riqueza pra caramba. Esses países tropicais são ótimos para agricultura, são ótimas jazidas de petróleo, de diamante, de ouro. Mas o que aconteceu com o ouro brasileiro? O que aconteceu com o ouro de países africanos? O que aconteceu com o diamante lá na Costa do Marfim? Foram expropriados, foram roubados. Esses países foram explorados pelos imperialistas e pelos colonizadores. Então é muito fácil a gente fingir que a história não existe e falar, não, é subdesenvolvido porque é tropical. Não, é subdesenvolvido porque foi jogado no subdesenvolvimento. Imagine, o Brasil era uma potência de produção de açúcar, de café,
de várias riquezas naturais. Imagina se o Brasil tivesse a autonomia naquela época. Se o Brasil fosse uma nação própria, uma nação com independência de verdade. O que o Brasil faria com esse dinheiro? Se desenvolveria. O que o Brasil faria com a riqueza das jazidas de minério? Se desenvolveria. Sabe o que aconteceu? Toda a riqueza foi para Portugal. Toda a riqueza acumulada, toda a riqueza produzida durante mais de 300 anos não ficou aqui. E foi produzida em cima da mão de obra escrava, no sangue e no suor de indígenas e negros. Entende? Então, o argumento do Rock é totalmente determinista e o determinismo é totalmente falho por esses motivos, porque ele ignora, não tem nada a ver com isso. Inclusive, os países tropicais são países extremamente produtivos em agricultura, em tecnologia, são extremamente ricos em minérios. E ele fala como se o Brasil todo fosse, o tropical todo, né? Todos os países tropicais estivessem na costa, né? Olhando para o mar. Sendo que nós somos países que trabalhamos muito, produzimos riquezas desde 1500, só que essas riquezas são tomadas da gente, essas riquezas são tomadas por interesses internacionais e não pararam. Você pode falar que acabou a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, mas pesquise sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a Guerra Fria. Os Estados Unidos invadiu e influenciou na política de países africanos e do Oriente Médio demais. Esses países, alguns poucos países, nesses últimos anos, nesses últimos 50 anos, que estão tendo a chance de ter uma autodeterminação bem pouca, né? Veja o exemplo da África do Sul, sofreu um apartheid por conta dos ingleses, uma fratura na sociedade por conta disso, e que tem reflexo até hoje. Quanto tempo a África do Sul vai demorar para se recuperar e conseguir seguir nos trilhos que merece por conta das invasões? A gente sente isso na pele com o Brasil. Você acha que o Brasil não está sofrendo consequências da colonização até hoje? Está. O Brasil, inclusive, teve a colonização, teve uma independência bem capenga, depois teve uma república bem capenga. No século XX a gente sofre a influência dos Estados Unidos com o golpe militar, e todos os países aqui também sofrem da América do Sul. E, por exemplo, o Rock fala os países temperados. Mas, por exemplo, Argentina, Chile e Uruguai são países temperados. Por que eles não têm o superdesenvolvimento que outros países têm? Certo? Os Estados Unidos tem uma grande faixa tropical, sim, também. Uma grande faixa de influência tropical. Ele fala dos Estados Unidos como se os Estados Unidos fosse o Canadá, mas os Estados Unidos tem um deserto, tem costa, tem calor, tem regiões bem influenciadas pela zona tropical. Ele fala também como se o clima fosse exatamente certo, né? Não, saiu dessa zona tropical, é totalmente temperado, totalmente... Não faz sentido, né? E a China, que também tem parte na zona tropical, e é um país desenvolvido atualmente, certo? Ou não é? E tem uma parte do seu país com influência do clima tropical. E lembrando que o clima também não é uma coisa 100% exata, como ele fala, tá bom? Então, gente, não caiamos nessa questão de que o determinismo geográfico influencia. Não, isso é uma pseudociência. A geografia não influencia? Não é isso que eu estou falando, não estou querendo dizer. O clima não influencia? Não é isso que eu estou querendo dizer. Tudo influencia na questão do povo, mas falar que exatamente só o clima influencia, que é uma pseudociência. Isso é determinismo geográfico, falar que só o clima influencia, que só o clima influenciou nesse país. Não é só isso. E lembrando que antigamente o clima era até diferente no Brasil, né? E como eu falei, os povos se desenvolveram sim aqui. Houve desenvolvimento sim. Só que esses povos foram invadidos e destruídos, certo? A gente não conseguiu ver o desenvolvimento total desses povos, porque não foi dado liberdade para eles para tal. Tudo bem? Não caiamos nessa ideia de que só quem se desenvolveu foi o europeu, porque o europeu conseguiu construir uma caravela e só isso é desenvolvimento tecnológico, superestruturas e veículos, né? E segundo ponto, nós temos a questão do Gustavo Geyer, que já entra no argumento muito problemático, que é, primeiro, ele fala que o QI, eles falam ali
que o QI dos africanos é muito menor e não explicam nada. Eles nem citam fontes, a gente pode pesquisar aqui. Primeiro de tudo, o primeiro erro é tratar a África como se fosse um país. Certo? A África é um continente gigantesco, com diversos países, com diversos contextos culturais diferentes e com diversos tipos de interações, certo? Então vamos pesquisar. QI da África. Vamos ver se existe aquele dado, né? Vamos ver, dados mundiais. Lembrando que a África é um continente, mas eu tô fazendo isso por conta do que ele falou, né? Eu não sei onde eles acharam esses dados, né? Tô aqui na Wikipédia e tem dados por países, né? Aqui você não tem uma média, mas os países africanos estão por último, né? Não tem uma média do país em si. Eu queria do continente em si, né? Eu queria ver da onde eles tiraram esse dado de todo o país, né? Porque eu tô vendo países africanos aqui que estão acima de 70, né? E eles falam como se fosse a média total 70. Onde tá o Brasil? Não tô achando o Brasil. O QI da Coreia do Norte é 100, olha só. E a galera falando que lá a Coreia do Norte, segundo o que falam, né? Se fosse falar pelo que a mídia fala, né? A Coreia do Norte devia estar lá embaixo. Camboja 97. Eu não sei se esses dados são confiáveis. De novo, só tô falando porque eles falaram, eu queria ver da onde que eles tiraram esse dado, né? Vai atrás ao que ele mesmo falou, né? Comparou, mas é um dado que não tem essa média de uma maneira confiável, né? Dadosmundiais.com, não sei se é confiável. Esse artigo da Wikipédia tem 2 referências e essas referências não sei se é confiável também. Mas mesmo que seja, não importa. Por quê? Eu só estou fazendo um exemplo de pegar para ver de onde eles tiraram os dados. Por que não importa? Porque QI é um tipo de inteligência só. QI é um tipo de inteligência lógico-matemático. É um tipo de inteligência entre os vários tipos de inteligências que existem dentro da psicologia humana. A literatura psicológica humana já vem falar pra gente, já nos dá a noção através de experimentos, que existem vários tipos de inteligência. E o QI é um tipo deles. E qual que é o problema disso? Porque os testes de QI são feitos numa realidade, dentro de uma perspectiva, dentro de um contexto. Então esse teste é aplicado em vários países sem você ter a contextualização da realidade desse país, do intelecto desse país, da cultura desse país. E o QI é dado como se fosse a inteligência máxima, mas não é. É só sobre lógica matemática. Nós temos inteligência do corpo, nós temos inteligência emocional, nós temos inteligências de vários aspectos humanos, inteligência musical, certo? Nós temos, você pode pegar, por exemplo, um músico autodidata, ele pode ser um excelente músico, ótimo músico. E para música você usa matemática pra caramba, subdivisão de tempos, você usa contagem de tempos, muita matemática. E se você aplicar um teste de QI para esse cara metafórico, às vezes ele pode ir mal, porque o teste de QI é feito numa realidade e num exemplo diferente do que ele usa. Ele usa matemática para tocar um violão, ele usa matemática para tocar uma flauta, ele não usa matemática para descobrir um cubo, para ver qual que é o jogo dos 7 erros, entende? Esses testes de QI, eles são limitados para a grandeza da inteligência humana. Então, você pode pegar, a gente zoa, né, com o estereótipo do jogador de futebol, que ele é meio chucro, e às vezes esse estereótipo é verdadeiro, infelizmente. Mas quantos jogadores de futebol são excelentes em campo e para isso você precisa de uma inteligência espacial e uma inteligência do corpo, saber aonde você precisa estar no momento certo, no lugar certo.
Então a primeira coisa que eu quero dizer é: QI não significa nada no contexto que ele está querendo dizer. QI é uma porcentagem, um jeito específico da gente medir raciocínio lógico do ser humano. E mesmo assim é um jeito falho e um recorte das várias inteligências que a gente tem dentro do raciocínio humano. Então ele falha ao usar esse QI, e ele falha a pegar esse QI de uma análise que a gente nem sabe de onde que é. A gente nem sabe de onde são esses dados. Eu tentei achar aqui, mas não posso falar com certeza que ele tirou da Wikipédia ou desse outro site aqui. Ele pega esses dados e trata como se fosse a resposta, como o rock trata a temperatura e o clima como se fosse a resposta, ignorando o contexto histórico, geográfico que se passou naquele continente, certo? Como o determinismo biológico, o determinismo geográfico é muito utilizado para apagar a história. Eles estão apagando a história. Eles estão olhando para você e falando, ó, sabe por que o continente africano é desse jeito? Por conta do QI deles. Sabe por que os países tropicais são desse jeito? Por conta do QI deles. Eles apagam a história, eles apagam o que aconteceu nesses continentes e o que aconteceu nos países tropicais. E aqui eu não faço aqui, não é uma noção de ódio ou de ressentimento ou de que, nossa, eu quero que os europeus devolvam. Não, mas é uma questão de fatos históricos. É uma questão de olhar para a história e ver. Cara, olha o que passou nesse país. Por isso que esses países são subdesenvolvidos. Olha o que passou nos países africanos. Por isso que os países africanos possuem dificuldades governamentais. Passado de imperialismo, de invasão, de escravidão, de golpes militares. Os Estados Unidos invadiu depois da Segunda Guerra, você tem as invasões com a Guerra Fria. Então eles usam esses argumentos para apagar a história e para apagar a realidade dos fatos que aconteceram. Então é isso. Não caiamos nesses contos do determinismo geográfico e biológico, porque eles são pseudocientíficos e eles não tratam de maneira honesta o que aconteceu nessas regiões e nesse país, e eles não tratam de maneira honesta historicamente com o que aconteceu nessas regiões e países, e não ajuda o desenvolvimento desses países, porque se for ver pelo que o Rock falou, a gente vai ser subdesenvolvido para sempre, porque a gente está numa zona tropical, e isso é uma mentira, tá bom? Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de falar se gostou desse novo formato e não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima.